como que você consegue virar um bom vendedor? Quais são as principais atribuições de um bom vendedor? Como que você vê isso? O bom vendedor, ele, apesar de esses atributos que você disse parecidos com a música, porque o músico geralmente ele é preguiçoso. Ele procrastina, ele sabe, e ele consegue levar dessa forma, né, a vida. Por quê? Porque ele não precisa de um certo empenho diário, né, um esforço mental gigante para conseguir atingir uma alta performance e com isso ter resultado. Se ele fizer tudo de uma forma... Depende, velho. Não, e aí eu tô falando 99% dos músicos, não tô falando, né, Mas é igual pros vendedores, velho. Não. O vendedor preguiçoso por aí. Tá, mas aí a gente tá falando do bom vendedor. O músico ele consegue levar nisso aí. Só que o vendedor, se ele não tiver uma mínima, e aí obviamente a gente pode falar de diversos tipos de vendedor, mas se ele não tiver uma mínima, um mínimo compromisso com a sua vontade de crescer, ele não consegue chegar a lugar nenhum, inclusive não consegue ficar no próprio emprego. Porque o que move o vendedor não é a mesma coisa que move o músico. O que move o vendedor é o objetivo lá na frente. O que move o músico é o momento de agora. O momento que eu vou cantar, o momento que, né, que vai passar, né? Agora, o vendedor, ele sempre é projeção. A venda é meio. Ele vai conseguir atingir isso que ele quer lá na frente. A venda que ele está fazendo agora é um processo que vai ser frustrante, vai ser chato, vai ser doloroso, vai ser repetitivo, vai exigir muita disciplina dele, vai exigir muita alta performance dele, e aí o Denis já foi um atleta de alta performance, ele sabe o que eu estou falando. Se ele não adequar o sono dele, não adequar a alimentação dele, não adequar a vida dele, ele não vai conseguir chegar nisso. Talvez ele consiga fazer um esforço de 10 dias fazendo isso bem, mas de 10 anos ele não consegue voar. Mas isso é para toda, eu diria que isso é para toda profissão. A minha pergunta é mais assim, ó, quais são as técnicas ou as virtudes que um bom vendedor tem, que elas são parecidas para o bom vendedor, entendeu? Eu entendo, realmente, se você não tiver alocado na ideia, se você não tiver disciplina, se você não ir atrás do seu... Isso aí é óbvio, você não vai conseguir isso para nenhum lado, mas o vendedor, o bom vendedor, ele se diferencia de alguma forma, né? Do que, por exemplo, o bom médico. Você tem coisas que se me perguntar, você fala assim, puta, cara, tem uma ideia de compromisso, tem uma ideia... Só que assim, tem a parte técnica. Mas é isso que eu tô te falando. O que diferencia o vendedor não é a parte técnica, é a parte comportamental. Porque a parte técnica ela é muito fácil de ser conduzida. Agora, a parte comportamental que é o difícil. Porque você fazer 100 calls no dia, por exemplo, isso eu estou falando de um BDR, né, que aí é o cara do prospect, né, um hunter, que se ele não tiver com essas atribuições que eu estou te falando, ele não vai conseguir fazer 100 calls por dia, porque na 10ª ele vai se frustrar, na 10ª ele vai cansar, na 10ª ele vai perder o foco, na 10ª ele vai estar pensando em outra coisa, na 10ª ele vai... Veja, ou seja, a gente está falando, na verdade, que as vendas não é um processo de excelência técnica, mas é um processo de excelência de execução. E execução em sua repetição e persistência. A gente tem muito, né, a visão de que o bom vendedor é aquele com uma grande persuasão, com uma grande capacidade de comunicação, né? Obviamente, a gente tem as técnicas da venda, mas a venda ela é muito mais um processo que faz a pessoa ser bem sucedida, um processo de repetição, de consistência, sabe? Porque assim, de verdade, se você for ver o que os bons vendedores, e aí vamos lá, quem é o bom vendedor? É o cara que consegue manter constância dentro das técnicas quase que óbvias das vendas durante 2 anos, durante 3 anos, porque o cara vai construindo uma cartela, uma carteira de clientes que daqui a pouco ele vai, sabe, tanto da parte de parceria, quanto da parte de indicação, quanto da parte de fãs, né, que a gente fala do cliente fã desse vendedor, vai fazer com que ele tenha cada vez mais potência de vender. Eu tive ontem, por exemplo, no Vende-se com o Caio Carneiro e o Flávio Augusto, eles inclusive falaram muito sobre isso, né? O processo técnico da venda ele é muito simples, né? Óbvio que a gente tem que entender a mente humana para poder chegar um pouco mais longe, sim, mas o vendedor mesmo, ele precisa muito mais estar focado na constância, né, no controle das suas emoções, do que propriamente naquela, nossa, eu preciso desvendar a mente humana para... Não, cara.
Um exemplo, quando você vai fazer uma cold call, para quem não sabe, cold call é você vai ligar para uma pessoa que não está esperando sua ligação e nem conhece seu produto, o seu serviço, ou não conhece a sua empresa. Então, quando você vai fazer uma cold call, cara, não é seu grau de persuasão que vai fazer com que você tenha sucesso ou não, mas é com a técnica certa aplicada, a constância que você vai ter, porque de 100... você vai conseguir direcionar 8. 8. E aí, desses 8, você vai conseguir fechar com 4. Só que o volume disso vai fazer com que você tenha a possibilidade de fechar cada vez mais vendas. Então, veja que há o processo, e obviamente eu me debruço em livros de venda para poder entender cada vez mais esse processo da forma mais ajustada possível. É muito mais forma que conteúdo. Mas se eu não tiver essa constância, cara, eu posso ler todos os livros, o máximo que eu vou ter é obesidade mental, mas eu não vou conseguir em momento algum ter resultado, porque resultado é igual a constância, em vendas, né, e não igual a conhecimento ou capacidade técnica de aplicação. Mas eu entendo o que você falou, e de fato faz sentido, mas quando eu olho para vendas, é evidente que capacidade de execução é fundamental, porque você tem que se movimentar, porque não adianta nada você ter o melhor machado se você não for lá cortar a árvore, né? A árvore não vai ser cortada sozinha. Uhum. Não adianta ter machado e não ter braço. Exatamente. Só que, cara, é fundamental também com que você... Eu vou falar minha visão. A capacidade de repetição, que é fundamental em vendas, depende de uma questão de entendimento do que você está fazendo. Então você precisa entender se você está fazendo certo ou errado. Porque eu posso não ter técnica, mas eu tenho repetição. Só que eu estou fazendo tudo errado, então eu continuo repetindo coisas erradas. Uhum. Então de nada adianta eu ter uma capacidade de repetição muito grande, com muita frequência, se eu não tenho conhecimento daquilo. Uhum. Ao mesmo passo que de nada adianta eu ter muito conhecimento se eu não tiver uma frequência e sequência. Então acho que as duas coisas elas andam muito entrelaçadas. Não basta ler livro, porque eu vou ter uma obesidade mental, eu preciso executar isso, mas não basta somente eu querer executar sem ter conhecimento, porque aí eu vou estar fazendo besteira, né? Eu vou estar fazendo mais do mesmo. E eu vejo muito isso em vendas. Hoje a maioria das pessoas, inclusive eu estava pensando esses dias, e é uma coisa que é verdade. Por exemplo, a maioria das pessoas vira e fala assim, olha, o vendedor bom, além daquele cara que tem a técnica, aquele cara que executa, é o cara que faz relacionamento. Você já deve ter ouvido falar isso. Uhum. Denão também. Isso é a maior mentira que existe. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, identificaram que os vendedores de alta performance, aqueles que mais vendem durante um bom tempo, somente 7% deles fazem relacionamento com o cliente. É mesmo? E aí, quais são aqueles que mais performam? Não é da Globo esse estudo. Não. É de um livro chamado A Venda Desafiadora, inclusive. E aí, qual que é o interessante desse estudo? Aquele cara que é considerado o vendedor lobo solitário, que é aquele que vai... É o hunter, né? Vai lá, fecha o cliente, vai pro próximo, vai lá, fecha o cliente. Ele também tem um percentual de performance bem parecido, 7, 8%. Quem que ganha mais? É o cara que faz a venda desafiadora. Quem que é o cara que vende desafiadora? É o cara que é criativo. Então ele consegue entrar lá no cliente, por exemplo. Vamos pegar o Denão, por exemplo, aqui, que tem um negócio de filosofia, né? Que é um professor. Ele entra no negócio... Sociedade da Lanterna. Sociedade da Lanterna. Ele entra para dar uma ajuda, um suporte consultivo pro Denão e fala assim, ó, Denão, você tem esse caminho para trabalhar, você pode fazer isso. Hoje o vendedor que mais se destaca, é aquele que mais performa, é aquele que tem um conhecimento muito maior, não somente sobre o negócio dele, mas também sobre o negócio do cliente. Que ele consegue ter uma visão muito mais ampla, holística do negócio, do que simplesmente aquele que vai lá e faz. E aí, o que eles fizeram nesse livro também? Eles conseguiram colocar em prova essa questão da frequência. Porque o cara que tem esse tipo de conhecimento, ele não precisa ter muita gente. Porque ele é tão bom nisso, que aí logo o ticket médio dele é maior. E a gente pode pegar esse exemplo, por exemplo, vendedor de imóvel. Por exemplo, o cara que vende imóvel. E aí o cara que é bem relacionado, o cara que circula pelos CEOs, pela alta roda, por exemplo. Se ele tem lá ele quer vender, sei lá, ganhar 200 mil reais por mês. Ele não precisa vender 10 apartamentos de 2 milhões. Ele pode vender um de 200 milhões, por exemplo, que ele já sabe quem vai comprar, ele já tem a abordagem correta, ele já é criativo, ele sabe como que aquilo resolve o problema do cara e ele faz. Então,
dependendo também do nível, acho que do grau da venda, esforço também é relativo conforme que você vai ganhar, entendeu? Necessariamente você não precisa fazer muito esforço para ter um bom resultado. Quando eu falo de 100 ligações, por exemplo, por dia, depende do nicho, como você disse, né? Mas a questão da frequência, quando a gente entende que a frequência ela vai moldar o conhecimento prático, é onde que a gente não tem apenas com os livros, que são os princípios, os conceitos, a gente não vai ter a aplicação prática daquilo. Ou seja, eu sei cada dia mais o caminho, porque eu cada dia vendo o que dá certo e dá errado, eu ajusto o meu caminho para que isso se torne cada vez mais possível de ser, mais ou menos estatística, né? Eu fico brincando, o processo de venda é quase que um processo científico de laboratório para vacina, por exemplo, né? Você pega aqui uma amostragem de tanto, vê qual que é a reação, se é uma amostragem de tanto, qual que é a reação, uma amostragem de tanto, qual que é a reação, você começa a construir, a juntar isso, inclusive até o que o tráfego pago hoje de alguma forma faz, né? Você começa a juntar o que deu certo aqui com o que deu certo aqui, testar isso aqui não deu, então volta. Ou seja, é um processo que sem a prática, como o tráfego pago, por exemplo, você não consegue entender se esses princípios ou conceitos, eles vão dar certo ou não. Ou seja, os princípios e conceitos, que são simples, eles precisam ser melhorados cada vez mais, aperfeiçoados cada vez mais a partir das vendas.